Olá, meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Então, conforme o prometido, nós estamos retornando aqui ao canal Eu Vi na Bíblia para outras novas postagens sobre o único Deus verdadeiro. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre uma outra grande verdade bíblica que Deus arroga para si mesmo. Nós falaremos daqui a um pouco, Deus é único e sábio. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês aquela nobre ajuda, que você pudesse assistir o vídeo até o final e não somente isso, pudesse curtir e também compartilhar. Nós sabemos que, se isso for feito, outras pessoas terão acesso a esse material e a nossa oração é que isso possa ser bênção na vida de outras pessoas. Tudo bem? Então, hoje, Deus é sábio e único. Lembrando que no final nós faremos, é claro, no fechamento nós faremos uma aplicação que poderá valer bênçãos em nossas vidas. Mais uma vez, Deus é único e sábio. E para introduzir, eu vou estar lendo a seguinte frase ou a seguinte afirmação. Escute. Deus sempre tem os melhores objetivos e sempre usa os melhores e mais eficazes meios para alcançar todos os seus objetivos. Nós vamos ler agora uma passagem que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Antes da leitura, eu também tenho que lembrar que todos os textos bíblicos que forem lidos aqui, eu estou fazendo uso da versão NVI, Nova Versão Internacional, ok? Então, em Jó, capítulo 42, verso 2, eu gostaria que, se você tivesse uma Bíblia aí ao seu alcance, seja ela de papel ou eletrônica, você abrisse nessa passagem. Jó 42, verso 2, na NVI, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Agora escute, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esta afirmação, Jó está fazendo a respeito de Deus. Eu vou repetir, Jó 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando nós afirmamos no início do nosso vídeo, do nosso estudo, digamos assim, Deus sempre tem os melhores objetivos e usa sempre os melhores e mais eficazes meios para alcançar todos os seus objetivos. Isso é possível em Deus, exatamente por causa dessa afirmação que nós acabamos de ler, aliás, a afirmação bíblica que nós acabamos de ler em Jó 42, 2. Jó está convicto. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então vejam bem, isso fica muito melhor em Deus quando nós admitimos biblicamente que Deus é único e Deus é sábio. Temos que lembrar o seguinte, que Deus, por direito próprio, não é que ninguém autorizou Deus fazer isso, é que o nosso Deus, por direito próprio, ele arroga para si a unicidade. Ele é único. Mas, de uma maneira mais direta, mais objetiva, nós também encontramos e vemos nas Escrituras essa afirmação de que Deus é único e é sábio. Eu peço agora que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 16, verso 27. Mais uma vez eu lembro, eu estou fazendo uso da Nova Versão Internacional NVI. Então vejamos agora
Romanos capítulo 16, verso 27. Olha o que diz. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, nessa passagem de Romanos capítulo 16, verso 27, nós encontramos, eu poderia dizer, dois maravilhosos atributos em Deus e que só podem ser vistos e encontrados em Deus. Quais são? Único, unicidade e também sabedoria. Veja novamente, Romanos 16, 27. Sim, ao único Deus sábio. Vamos pensar aqui, primeiramente, nessa questão ao único Deus. Daí, nós tiramos um atributo que só compete ao Senhor, ao Deus verdadeiro. E que atributo é esse? Unicidade. Único dá origem à unicidade. E o que significa? E o que quer dizer essa palavra unicidade? Qualidade ou estado de ser único. Singularidade. Não ter seu igual. Ser único. Então, como Deus, tal qual ao Senhor, não existe outro. Ele é único. E como vimos, ao único Deus sábio. Portanto, o fato de ser único, ou a unicidade, esse é mais um dos atributos que Deus ele arroga para si. Vejamos o que ele mesmo ensina sobre ser único, ou sobre a sua unicidade. Vá agora comigo para Isaías, capítulo 45, o verso 21. Isaías 45, verso 21, diz assim: Pois não há outro Deus, senão eu. Eu quero lembrar que eu estou lendo somente ali o final do versículo, para enfatizar, ok? Então, novamente, Isaías 45, verso 21, o próprio Deus, atenta para isso, o próprio Deus diz sobre ele mesmo: Pois não há outro Deus, senão eu, diz o Senhor. Agora, é interessante notar que essa afirmação que o próprio Deus está fazendo aqui não é nada diferente do que já fora feito em relação à sua unicidade. A unicidade de Deus foi um princípio ou um fundamento que Moisés já havia ensinado, cantado e contado ao seu povo, Israel. Vejam só, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Veja o que diz Moisés. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja, na Bíblia nós podemos encontrar Deus arrogando para si unicidade, bem como nós podemos encontrar outros escritos que atribuem a Deus e somente a Deus a unicidade. Pois bem, Deus é sábio. Esse é o nosso foco maior. Agora vejamos a sabedoria de Deus. Vejamos alguns textos que tratam desse atributo especificamente em Deus. Jó, capítulo 9, verso 4, nós lemos: Sua sabedoria é profunda. Olha aqui, afirmação magnífica. Jó, capítulo 9, verso 4. Sua sabedoria é profunda. E ainda, Jó, capítulo 12, verso 13, nós lemos: Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem
o conselho e o entendimento. Que duas afirmações magníficas nas Sagradas Escrituras. Fazendo jus ao nome do canal, eu vi na Bíblia. Primeiro, Jó 9,4. Diz que a sabedoria de Deus é profunda. Ainda, Jó 12,13. Diz que Deus é que tem sabedoria e poder. Ele pertencem o conselho e o entendimento. Deixe-me dizer que conselho e entendimento, eu diria que são duas ramificações de sabedoria. Quem é sábio? Quem tem sabedoria? Esse tem conselhos e esse tem entendimento. Então nós vimos aí a sabedoria de Deus na própria Escritura Sagrada. Jó 9,4 e também Jó 12,13. Agora, a sabedoria é algo inerente a Deus. A sabedoria é um atributo natural no Senhor. Ele não fez escola. Ele não participou de um seminário, de uma sessão de treinamento ou aconselhamento, para que hoje ele pudesse arrogar para ele sabedoria. Não, não. Deus, escute bem isso, o seu Deus, o nosso Deus, esse que é único, ele é a essência da sabedoria. O que significa isso? Se fosse possível Deus faltar ou Deus morrer, não se tem sabedoria. Se fosse possível Deus faltar ou morrer, não se tem os demais atributos. Porque Deus é a essência da sabedoria. Dele vem a sabedoria. Dele brota, dele jorra a sabedoria. Portanto, ninguém deu a Deus sabedoria. Deus, como eu já disse, ele não participou de uma sessão de treinamento para ser sábio, ou seja, para deter em suas mãos essa sabedoria que é profunda. Isso é inerente, é natural, está nele. Agora, a sabedoria em Deus, ela se manifesta. E se manifesta em muitas áreas. Mas eu gostaria de mostrar que, sobretudo, a sabedoria de Deus se revela, se mostra na sua criação. Acompanhem comigo. Salmo 104, verso 24. Olha que expressão magnífica. Quantas são as tuas obras, Senhor? Veja, a exclamação, o tom de admiração. O salmista está admirando e ele está pasmo, ele exclama, quantas são as tuas obras, Senhor? Aí ele conclui, fizeste todas elas com sabedoria. Salmo 104, verso 24. Vou repetir. A sabedoria em Deus se manifesta em muitas áreas, sobretudo na criação. E aí nós lemos essa afirmação bíblica magnífica. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Assim, como Deus é grandioso, note bem isso, assim como Deus é grandioso, grandiosa é a sabedoria que ele detém para si mesmo. Um Deus grandioso detém sabedoria grandiosa. Agora, não podemos entender totalmente a sabedoria em Deus. Não temos condições de compreender, de esquadrinhar totalmente a sabedoria divina. Por quê? A Bíblia responde. Acompanhe. Romanos 11, versos 33 e 34 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que afirmação magnífica! Que exclamação estupenda!
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E aí nós temos uma pergunta retórica. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Não tem resposta para isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Temos uma outra resposta. Pergunta, perdão. Ou quem foi o seu conselheiro? Então, Romanos 11, 33 e 34, nos dá uma dimensão de quanto é profundo o conhecimento em Deus, de quanto é profunda a sabedoria de Deus. De modo que nós, seres mortais e pecadores, jamais conseguiremos esquadrinhar, compreender com exatidão esse fenômeno que só existe no nosso Deus, que é único, sua sabedoria, seu conhecimento. Agora, o profeta Jeremias, aliás, o profeta Isaías, já afirmava essas verdades, de que a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de Deus são inescrutáveis. Acompanhe. Isaías 40, versos 13 e 14, nós lemos: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Outras perguntas retóricas, e todas elas somente para meditar, para refletir. Isaías está dizendo: o que Deus é em pensamento, em conhecimento, em sabedoria, jamais ele herdou de alguém. Deus não precisou de fontes externas para saber, como só ele sabe, para conhecer, como só ele conhece, e para dar explicações, caso ele queira dar, da maneira como só ele pode dar. De fato, nosso Deus é único, nosso Deus é sábio. Aplicação. E uma palavra de consumo. Os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis, terríveis, tenebrosos. Nos causam medo às vezes. Por isso, devemos ter consciência que em meio às nossas dificuldades, note bem, precisaremos da orientação, sabedoria. Orientação e sabedoria de Deus. E jamais se apoiar no nosso próprio entendimento. Olhe só a advertência bíblica. Em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Então, deixar de lado o próprio entendimento, deixar de lado essa suposta sabedoria que muitas vezes nós julgamos ter e recorrer a esse Deus que é sábio, para que possamos ir bem em meio a esses dias tão terríveis, tão cheios, tão carregados. E em todo o tempo, devemos saber que o Senhor está disposto a compartilhar, a conceder sabedoria àqueles que temem o seu santo nome, os seus filhos. E o apóstolo Tiago, ele nos dá o seguinte incentivo. Vejam só, Tiago 1,5 nós lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, ele dá de boa vontade e lhe será concedida. Lembrando que o contexto do primeiro capítulo de Tiago são lutas, provações, tentações. E ele está dizendo, nesse sentido, nesse contexto, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos dias maus, se você
não tem sabedoria, peça a Deus. E nesse sentido, peça sabedoria ao Deus único e sábio, para que eu e você, para que todos nós possamos triunfar nesses dias tão difíceis. Conclusão. Durante esses tempos tão difíceis, devemos de fato confiar no Senhor de todo o coração. E como diz o sábio, e não se estribar, e não se apoiar, e não se dirigir no próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. Portanto, por hoje é só. Nós esperamos que essa grande verdade de que Deus é único e sábio possa nos valer em meio às lutas dessa vida. Nós possamos correr para perto dele e confiar somente nele. Estamos chegando ao final, queremos agradecer pela sua atenção e mais uma vez te pedir, curta esse vídeo, compartilhe, divulgue, para que a gente possa atingir mais corações e mais vidas. Nosso alvo, nosso objetivo é olhar na Bíblia e procurar, na medida do possível, ver Deus como Ele é. E nisso, encontrar consolo e descanso para as nossas almas. Portanto, um abraço a todos, fiquem com Deus e, se Ele permitir, em breve nós nos encontraremos para um novo momento. Saudações, amigos, e até a próxima.